Bom dia a todos, meus queridos alunos. Hoje a gente vai trabalhar a multiplicação de números racionais, dando continuidade ao conteúdo que a gente vem trabalhando e abordando em relação aos números racionais, com a professora Erlane Abreu. A gente vai ter multiplicação de números racionais. Professora, como é que a gente vai multiplicar os números racionais? É um método novo? É um método diferenciado? É um método diferente? Não. A forma de a gente multiplicar os números racionais é a mesma forma que a gente já conhece. A única diferença na hora de realizar essa multiplicação, qual será? É porque muitas vezes, quando a gente for multiplicar os números racionais, a gente vai multiplicar como? Vai multiplicar números com vírgulas. Eu vou ter casos que eu tenho um número e um número com vírgula, 2 números com vírgulas, 3 números com vírgulas. E o que vai acontecer? Como que eu vou fazer essa multiplicação? Qual vai ser esse diferencial? Para a gente poder fazer a multiplicação, primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai iniciar contando as casas decimais desses números, de cada número, as casas decimais de cada número. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a multiplicação. Normal, como a gente já consegue ver o número. Depois, no final, a gente vai fazer como? A gente vai acrescentar essas casas decimais. Vocês vão ter que observar isso tudo durante os procedimentos de multiplicação. Você inicia como? Observando quantas casas decimais tem após a vírgula. Depois, você multiplica. E, por fim, você conta os números e coloca o quê? A vírgula. Calcule a multiplicação de 1,8 vezes 0,74. A gente vai iniciar nossa multiplicação organizando sempre os números. Na multiplicação, não necessariamente precisa ficar unidade debaixo de unidade, vírgula debaixo de vírgula. Não necessariamente é obrigatório ficar igual na adição e subtração. A gente vai iniciar como? Contando as casas decimais. 0,74 possui quantas casas decimais? 2 casas decimais. Após a vírgula, eu tenho 2 números, o 7 e o 4. 1,8 tem quantos números após a casa decimal? Um único número. Um único número. Então, a gente vai iniciar como? Fazendo a multiplicação. A gente conta primeiro as casas decimais e multiplica os números como as casas decimais não existissem. A gente vai começar multiplicando. 8 vezes 4, 32. Fica o 2 e vai 3. 8 vezes 7, quanto que é? 8 vezes 7, 56. 56 com 3, 59. 59. Fica o 9 e vai 5. Abaixa o 5. A gente vai multiplicar. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 7, 7. Depois a gente vai somar. 2, abaixo 2. 9 mais 4, 13. Fica o 3 e vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 7, 13. Fica o 3 e abaixo 1. A gente encontrou o quê? 1.332. Só porque agora a gente vai fazer o quê? Vamos adicionar as casas decimais. Quantas casas decimais a gente tem? A gente tem 3 casas decimais. Aonde vai estar a vírgula? Sempre no final do número. Então, a gente vai mover essa vírgula que está lá no final quantas vezes? 3 vezes. Sendo que após a vírgula tem que ter quantas casas decimais? 3. Por isso que meu resultado é 1,332. Fiz a multiplicação de um número, 2 números decimais, e no final eu obtive o quê? Um número com 3 casas decimais. Sempre devemos o quê? Sempre devemos contar as casas decimais primeiro e depois acrescentar o quê? Depois acrescentar a vírgula no final da multiplicação. Essa é a regra. Nosso segundo exemplo, 5,90 vezes 2,7. 5,90 tem o quê? 2 casas decimais após a vírgula. O 9 e o 0. 2,7, eu tenho um número
após a vírgula. Então, eu tenho uma casa decimal. A gente vai fazer a multiplicação. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 9. 7 vezes 9, 63. Fica o 3 e vai 6. 7 vezes 5, 35. 35 com 6, 41. Agora, multiplicando com 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. Fica o 8 e vai 1. 2 vezes 5, 10. Com 1, 11. Então, agora eu vou somar os números abaixo 0. 3 mais 0, 3. 1 mais 8, 9. 4 mais 1, 5. 1. Agora eu vou fazer o quê? Vou contar as casas decimais e fazer o quê? Colocar a vírgula. A vírgula vai estar onde? No final do número. Quantas casas decimais eu tenho? Eu tenho 3 casas decimais. Então, agora eu vou colocar a vírgula nesse número. Vocês podem observar que a vírgula, onde que a vírgula vai estar, meninos? A vírgula sempre vai estar no final do número. Então, você vai mover ela quantas vezes? 3 vezes, sempre para a sua esquerda. Então, você vai mover 1, 2, 3. Ela vai parar entre o 5 e o 9. Então, o resultado que eu obtive foi 15,930. Sei que fica um pouco complicado, já que a gente não tá aí com o quadro fisicamente. Fica um pouco complicado para vocês observarem esses pequenos detalhes que faz toda a diferença na hora de multiplicar, na hora de resolver, na hora de calcular as operações, tá certo? Mas qualquer dúvida, vocês tiram logo após o final do vídeo. Nosso terceiro exemplo, calcule as multiplicações de 2,8 vezes 0,43. A gente vai iniciar contando a quantidade de casas decimais. 2,8 tem uma casa decimal, 0,43 tem 2 casas decimais. Logo após, a gente vai realizar o quê? A multiplicação. E no final, a gente vai acrescentar a vírgula novamente. Observando o quê? A quantidade de casas decimais que os meus números têm. 3 vezes 8, 24. Fica o 4 e vai 2. 3 vezes 2, 6. 6 com 2, 8. 4 vezes 8, 32. Fica o 2 e vai 3. 4 vezes 2, 8. 8 com 3, 11. Agora, a gente vai somar. Abaixo 4, soma 8 mais 2, 10. Fica o 0 e vai 1. 1 mais 1, 2. Abaixo 1. Alguns detalhes acabam não ficando na nossa foto ou na nossa imagem, mas qualquer dúvida posterior, vocês podem estar perguntando em relação às multiplicações, tá bom? Depois eu vou fazer o quê? Acrescentar a vírgula. Tem quantas casas decimais nos meus números? 3. A vírgula vai estar onde? No final do número. Eu vou mover ela quantas vezes? 3 vezes. Então, o resultado que eu obtive foi 1,204. Tá bom? Sempre no resultado que eu obtiver, o valor vai ter o quê? A quantidade de casas decimais que tinha o meu número. Meu número tinha quantas casas decimais? O primeiro tinha 1, o segundo tinha 2. 1 mais 2, 3. Então, o resultado que eu encontrar vai ter que ter o quê? 3 casas decimais. Tá bom? Sempre observar esses pequenos detalhes que vão fazer diferença. Iniciar as multiplicações contando quantas casas decimais tem após a vírgula. Depois, fazendo o quê? As multiplicações e no final contando as casas decimais e acrescentando. Lembrar que quando vocês terminarem as multiplicações, a vírgula não vai aparecer, você vai ter que acrescentar essa vírgula. Como que você vai acrescentar no local correto? A vírgula sempre vai estar no final do número, você coloca lá ela no final do número e vai mover ela quantas vezes? A quantidade de vezes que tiver casas decimais no seu número. Nesse exemplo, eu tinha 3 casas decimais, então eu vou mover minha vírgula 3 vezes.